A paz do Senhor, sejam muito bem-vindos ao nosso nono episódio da série Por que os Homens Morrem? Amém? E hoje nós vamos avançar para mais um passo na nossa jornada. Nos episódios anteriores, começamos em Gênesis e chegamos até o tempo do fim. Amém? Então, descobrimos que existe um plano de Deus que vai sendo cumprido ao longo da história, desde Gênesis até Apocalipse. Então, vimos que o pecado lhe trouxe a morte. Vimos que Jesus ele veio como solução para o pecado e também para a morte. E vimos que ele estabeleceu uma nova aliança. E começamos a entender que o Apocalipse ele revela o cumprimento final desse plano. Amém? Mas hoje vamos fazer uma pergunta. O que acontece no tempo do fim? O que Apocalipse ele revela? E por que o reino de Deus é tão importante para entendermos a restauração da vida? E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Amém? Então prepare o seu coração e vamos juntos continuar essa nova jornada. Olha só, o plano de Deus, ele tem um destino. Existe uma coisa que nós precisamos guardar desde o começo. Deus, ele tem um plano. E esse plano não acontece de maneira aleatória. O que nós estamos estudando apresenta justamente essa ideia, de Gênesis até Apocalipse. O plano de Deus ele vai se cumprindo de acordo com aquilo que ele planejou. Então, isso significa que precisamos olhar para a Bíblia como uma história que possui uma direção. Amém? Começamos com a criação, depois veio a queda, depois veio o pecado, depois veio a morte. Mas Deus ele não parou o seu plano. Amém? Ele prometeu uma solução. Ele enviou Jesus. Jesus estabeleceu sua palavra e sua aliança. E agora chegamos ao tempo do fim. Por isso, quando abrimos o Apocalipse, precisamos perguntar qual é o cumprimento do plano de Deus. E justamente aí que encontramos o reino. Amém? Então, o reino do mundo e o reino de Deus. Vamos ler Apocalipse capítulo 11, versículo 15, que nos diz: a palavra diz: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Amém? Então, que declaração poderosa. Esse texto ele fala sobre uma mudança de reino. E nós estamos vendo que o reino do mundo, que pertence a Satanás, será transformado no reino de Deus. Então existe uma transformação, existe uma mudança. E aquilo que estava sobre o domínio do mundo passa para o domínio de Deus. E isso acontece no contexto da sétima trombeta. Por isso, Apocalipse não está simplesmente apresentando acontecimentos isolados. Ele está mostrando o cumprimento do plano de Deus. E esse cumprimento está relacionado à vitória de Deus e de Jesus. Amém? Agora, sobre a sétima trombeta. Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Fala sobre o momento em que o sétimo anjo toca a sua trombeta. E então são ouvidos grandes vozes no céu dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Amém? Agora pensem nisso. Desde o princípio, o homem perdeu a condição de viver eternamente com Deus. O pecado ele criou um abismo. A humanidade se manifestou, se afastou através desse abismo. Mas agora, no cumprimento do plano, vemos que o reino de Deus, sendo agora o que? Estabelecido. Amém? Isso significa que aquilo que foi perdido começa a ser restaurado dentro do plano de Deus. Ou seja, o domínio ele muda. O reino ele muda. E o propósito de Deus avança para o seu cumprimento. Então, em relação a Jesus e o seu reino, precisamos lembrar que Jesus já havia falado sobre o reino. Na primeira vinda, Jesus pregou a palavra, ele ensinou sobre o reino de Deus, ele veio para realizar a obra de salvação e levou os nossos pecados para que pudéssemos ser salvos. Amém? Mas a história ainda não havia chegado ao seu cumprimento final. Por isso, o próprio texto que estamos estudando nos conduz até a volta do Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22 ao 23, nós lemos: pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Amém? Perceba, Cristo primeiro e depois, quando ele vier, os que pertencem. Então, existe uma esperança relacionada à volta de Jesus. Aquele que veio na primeira vinda também é aquele que voltará. E nesse contexto que nós precisamos compreender o cumprimento do plano. Amém? Agora, sobre Adão a Cristo.
Agora nós vamos lembrar de toda a nossa jornada. Por exemplo, Adão, ele desobedeceu a palavra, o pecado ele entrou e a morte veio. Amém? Agora com Cristo, veio para salvar do pecado, trouxe a sua palavra, estabeleceu a sua aliança e prometeu a vida. Amém? Então existe um contraste muito forte. Adão está relacionado à entrada da morte. Cristo está relacionado à restauração da vida. E o Apocalipse apresenta o cumprimento final dessa obra. Por isso, a nossa esperança não está simplesmente em tentar prolongar a vida humana. A questão é muito maior. Precisamos ser restaurados à verdadeira vida. A vida que vem de Deus e a vida eterna. Amém? E o reino é restauração. E aqui chegamos ao ponto central do episódio de hoje. O Apocalipse ele revela o cumprimento final, o reino de Deus substituindo o reino do mundo. E junto com essa vitória encontramos a restauração da vida. Que vida é essa? Da vida eterna para aqueles que permanecem fiéis à aliança. E isso é muito importante, porque a história começou com o homem perdendo a vida e agora vemos Deus conduzindo o seu plano para restaurar a vida. Não é simplesmente uma mudança de governo, é o cumprimento do propósito de Deus. Amém? Então, o pecado lhe trouxe a morte, Cristo trouxe a possibilidade de vida e o reino de Deus representa a vitória final dentro desse plano. Mas quem participa dessa promessa? Agora surge uma pergunta muito importante: quem participará dessa vida? E hoje aprendemos que o Apocalipse mostra a restauração da vida eterna para aqueles que permanecem fiéis à aliança. Então precisamos voltar novamente àquilo que aprendemos no episódio 7. A aliança, ela não pode ser quebrada. Jesus estabeleceu uma aliança e nós precisamos mantê-la. Por isso o Apocalipse também apresenta uma responsabilidade. Não basta simplesmente dizer, eu quero a vida eterna. Precisamos permanecer fiéis, precisamos conhecer a palavra, precisamos compreender a aliança, precisamos obedecer. Então, o erro que não podemos repetir. Lembra do que aconteceu no Éden? Deus deu uma palavra, mas Adão e Eva escolheram outra palavra. Eles seguiram o desejo, desobedeceram, e o resultado foi a morte. Agora nós estamos diante de uma nova oportunidade. Jesus trouxe a sua palavra, estabeleceu a sua aliança e nos chama a permanecer nela. Então precisamos aprender com o passado. Não podemos repetir o mesmo erro. A palavra de Deus precisa ser maior do que os nossos desejos. A aliança precisa ser mais importante do que a nossa própria vontade, porque estamos falando de vida e morte. Então, o Apocalipse não é para causar medo. Talvez você tenha chegado até aqui pensando, mas Apocalipse não é um livro assustador? Sim, existem acontecimentos difíceis, existe uma linguagem figurativa, existem juízos, existem trombetas, existem muitos símbolos, mas precisamos lembrar daquilo que já aprendemos. O Apocalipse é a vitória de Deus e de Jesus. O próprio estudo nos traz, ele enfatiza que não devemos ter medo do Apocalipse, porque ele mostra a solução de Deus para o problema do pecado e da morte e apresenta a salvação e a vida eterna para aqueles que mantiverem a sua aliança. Amém? Então, quando estudamos Apocalipse, precisamos olhar para o resultado final. Deus vence, Jesus vence, o reino de Deus é estabelecido. E existe uma promessa de vida. Então, hoje eu quero deixar uma reflexão para vocês. Eu quero deixar também uma pergunta para você. De que lado você está? Se o reino de Deus está sendo estabelecido, se Jesus é aquele que veio para trazer a salvação, se a vida eterna está relacionada à fidelidade à sua aliança, como está a sua caminhada hoje? Você está apenas ouvindo? Ou está buscando realmente compreender? Você conhece a palavra? Você conhece a aliança? Você está disposto a permanecer fiel? Essa é uma decisão que não podemos ser deixada para depois, porque estamos falando do propósito de Deus para a humanidade. Amém? E assim chegamos ao final do nosso nono episódio da série Por que os Homens Morrem? Hoje aprendemos que Apocalipse revela uma mudança fundamental. O reino do mundo se torna do nosso Senhor e do seu Cristo. Vimos a importância da sétima trombeta. Vimos que Jesus veio na primeira vinda, trouxe sua palavra e estabeleceu sua aliança. E vimos que no cumprimento final, o reino de Deus ele vence. Mas ainda precisamos entender uma questão fundamental. O que acontece com aqueles que pertencem a Cristo? Como será essa restauração? Onde encontramos novamente a árvore da vida? E como a promessa de vida eterna se conecta com aquilo que foi perdido no Jardim do Éden? Amém? E é isso que vamos descobrir nos próximos episódios. Então, continuem conosco. Nossa jornada está avançando cada vez mais para o cumprimento da promessa. Amém? Que Deus abençoe vocês,
ilumine os seus entendimentos, conserve o seu coração firme na palavra e na aliança. Até o nosso próximo episódio. Amém? Fiquem com Deus.